Olá, amados, boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo pelo canal e eu quero estar abordando nessa tarde um assunto interessante nas Escrituras. Assunto esse muito abordado, pelas pessoas que às vezes ainda estão presas às religiões e elas às vezes têm um receio de se desligar das religiões por causa desses assuntos como dízimo, batismo, Santa Ceia, que as Escrituras chamam de Páscoa e as religiões chamam de Santa Ceia. E eu quero estar abordando aqui nessa tarde o assunto Santa Ceia. Seria necessário ainda hoje estarmos cumprindo a Santa Ceia, que as religiões tanto apregoam? Ou será que com a morte do Salvador no madeiro, também este assunto Santa Ceia deixou de ser necessário praticar? Que a Bíblia nem chama, escrituristicamente, não é nem chamado de Santa Ceia, mas de Páscoa. Mas na epígrafe, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, está escrito lá, Ceia do Senhor, um título que o homem colocou lá. Mas nas Escrituras mesmo, o mandamento do Criador é chamado de Páscoa. Nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 22, o próprio Salvador falando, que ele desejou muito comer essa Páscoa com seus apóstolos, seus discípulos. Então nós vamos aqui tirar a prova dos 9 pelas Escrituras e ver se as Escrituras ainda nos dias de hoje exigem que se venha praticar algo como a Páscoa, que é chamado pela religião evangélica de Santa Ceia. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 22, a partir do verso 14, está escrito assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Yahvé. A Bíblia aqui chama de reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça ou agradecido, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Yahvé. E tomando o pão, havendo agradecido, o partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Isto aqui foi o Salvador Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus. Ele disse: Eu desejei muito a comer com vocês essa Páscoa. Isso que as igrejas evangélicas, a religião evangélica chama de ceia, ou seja, de Santa Ceia. O Salvador aqui chama de Páscoa. E nós vamos ver que verdadeiramente o nome é Páscoa, não Santa Ceia. Nós vamos tirar a prova disso daqui a pouco, lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Mas bem, amado, é necessário hoje ainda celebrar Santa Ceia, que a Bíblia chama de Páscoa, conforme a religião evangélica celebra? A Bíblia nos mostra que ainda temos que fazer isso? Ou com a morte do Salvador no madeiro, isso também deixou de ser necessário? Vamos tirar a prova? Então vamos lá. Vamos aqui estar lendo algumas passagens na Bíblia, para não ficar naquilo que eu estou falando, mas que você tem uma prova bíblica para isso. Ok, amados? Para nós tirarmos a prova. Primeiro, a ceia não é o pão e o vinho conforme se serve dentro das religiões evangélicas, dentro das abadias evangélicas, que eles chamam de igreja, até porque igreja não é templo, igreja é o povo gentio, os europeus que ouviam a pregação do evangelho, que é a promessa que Paulo e os apóstolos pregavam para eles. Quando eles criam, se tornavam cristãos, segundo os livros históricos e também a Bíblia. E esses cristãos, quando eles se reuniam, dava-se o nome de igreja. Então, igreja é reunião de pessoas europeias ou gentílicas que se reuniam. A reunião dessas pessoas em algum lugar, não em um templo, mas em algum lugar. Nós vamos ver daqui a pouco em 1 Coríntios capítulo 11, e o próprio apóstolo Paulo falando: quando vocês se reunirem em um lugar, quando eles se reuniam em um lugar, escolhia algum lugar lá para se reunir,
para fazer uma confraternização, por assim dizer. Então a junção desse povo cristão, quando eles se juntavam, era chamado de igreja. Não que igreja seja um templo com uma placa na frente, denominação A, B ou C. Não. Igreja era o povo gentílico que se convertiam a Yahushua. Quando eles se reuniam em algum lugar, eles eram chamados de igreja. Isso é igreja que as Escrituras mostram. Ok, amados? Mas vamos lá. O Salvador diz assim, ó: desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Então, logo nós vemos aqui que não é Santa Ceia, é Páscoa. Houve uma ceia ali? Houve. Mas a ceia em si não era o pão e o vinho. Por que não era? Conforme as igrejas servem, ou as abadias evangélicas servem. Ou de repente, abadia católica, ou qualquer outra denominação. Por quê? Uma suposição que eu chame você para vir na minha casa almoçar, não é isso? Aí a gente almoça. Aí eu falo assim, ó, e depois de nós termos almoçado, eu dei para você uma salada de fruta. A salada de fruta não foi o almoço, foi a sobremesa. Depois de a gente ter almoçado, eu te dei o que? A salada de fruta. O que está dizendo aqui, ó? Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice depois da ceia. Ou seja, depois da ceia, ele tomou o cálice e deu para os discípulos. O que tinha no cálice? O vinho. E também deu um pedaço de pão. Depois que ele já tinha ceado, foi que ele deu o cálice de vinho. Então, isso que você toma nas religiões evangélicas ou nas denominações evangélicas não é ceia, porque a ceia não é o vinho, o cálice de vinho nem pão. Porque olha o que está escrito: depois de ter ceado, ele tomou o cálice e deu para os discípulos beberem. Depois da ceia que ele deu o cálice. Então o cálice não é a ceia, está entendendo? Então isso que as pessoas estão tomando dentro das religiões evangélicas, elas estão sendo enganadas e estão fazendo isso para sua própria condenação. Nós vamos ver isso lá em Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17, que o apóstolo Paulo fala assim, ó: portanto, o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Entendeu? Quando Yahushua disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, ele estava dando aquele pão ali, simbolizando o corpo dele que seria partido no madeiro. Era para os discípulos fazerem aquilo até o dia da morte dele. Depois que a morte dele se concretizasse, isto não seria mais necessário. Por quê? Porque se você não observou, vamos ler aqui Êxodo capítulo 12, para você ficar a par do que é a Páscoa, né? A ceia, ela era uma refeição. E nessa refeição, qual era o prato principal, que era a Páscoa? Era um cordeiro morto e assado. Vamos ver? Na ceia tinha comida? Tinha comida. Mas o prato principal, o que era a Páscoa ali em si, o elemento central da Páscoa, era o cordeiro. Ele era acompanhado com pães ázimos e ervas amargas. Se você ler direitinho ali o Lucas capítulo 22, você vai ver que ali está escrito ali o dia dos pães ázimos, que era a Páscoa, entendeu? Veja aqui, Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês, vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão o sangue, poluão em ambas as ombreiras das vargas das portas,
nas casas em que o comerem. Naquela noite o comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés, com a frissura, nada dele deixareis até pela manhã. E o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, com o vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Cordeiro morto, assado no fogo, acompanhado com ervas amargas e pães ázimos. Não é o que se serve dentro das religiões evangélicas, um cálice de vinho com um pedacinho de pão. Isto não é Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, ok? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Grava essa palavra, perpétuo. Então, queridos, você viu aqui claramente aonde foi instituída a ceia que as igrejas chamam, que é a Páscoa. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo é o quê? Um livro da lei, a lei de Moisés. Ok? Então nós vamos tirar a prova se é necessário hoje ainda cumprir a Santa Ceia ou a Páscoa. Se a Páscoa foi instituída dentro da lei e se a lei foi cumprida pelo Salvador, vamos ver se é necessário então, ainda hoje, nós estamos celebrando a ceia que as religiões ainda ensinam o povo a celebrar. Então, meus amados, o que é a Páscoa, que as igrejas evangélicas chamam de Santa Ceia? Páscoa é isso aqui, um cordeiro morto. Para a sua igreja estar te dando ceia, eles teriam que estar matando um cordeiro, eles teriam que fazer pães ázimos e comer junto com ervas amargas. Isto seria a ceia, que a Bíblia chama de Páscoa, se fosse ter que fazer isso. Mas como biblicamente nós vamos ter a prova aqui que hoje não é mais necessário isso, porque a última ceia foi quando o cordeiro morre no madeiro, isto foi a última ceia. A ceia só vigorou, ou a Páscoa só vigorou até a morte do Salvador no madeiro. Sabe por quê? Vamos ler Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ver aqui, olha, claramente o que é que Paulo está falando. Capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, grave essa palavra aí, num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Veja o que Paulo está dizendo, não é para comer, e o povo está se reunindo para comer. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Iarro e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite, Yahushua, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo agradecido, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, de novo,
Semelhantemente, depois de cear, depois da ceia, depois que o Salvador já tinha ceiado, semelhantemente também depois de ceiar, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Olha aqui de novo. Depois que ele já tinha ceiado, ele põe o cálice com vinho e dá para os discípulos. Ou seja, provando mais uma vez que a ceia não é o cálice de vinho que a sua denominação está te dando. Você está sendo enganado, amados. Abra os teus olhos e entenda as Escrituras, fora do pensamento religioso. Depois que o Salvador ceiou, é que ele pegou um cálice de vinho e deu para os discípulos beberem. Então a ceia não é o vinho que você toma dentro da sua denominação. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Vamos parar nesse ponto aqui e vamos entender isso aqui. Olha o que ele está dizendo. Porque todas as vezes que os discípulos comessem o pão e bebessem o cálice, eles deveriam fazer isso, ou seja, lembrar-se da morte do Senhor até que a morte do Senhor chegasse. Enquanto o Salvador, que a Bíblia chama aqui de Senhor, que era o Salvador Yahushua, estava vivo, a ceia era para ser celebrada. Lembra lá da palavra perpétua, lá em Êxodo 12? Isto será por mandamento perpétuo, perpétuo até que o Salvador, que haveria de vir, viesse e morresse. Depois que ele morresse, depois que a morte dele chegasse, os discípulos não precisariam mais lembrar. É isso que ele está falando aqui para os discípulos: olha, porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, vocês anunciam a minha morte até que a minha morte chegue. Não é o que as igrejas evangélicas estão dizendo, que é para o povo comer o pão e beber o cálice até que o Salvador venha, não, até que a morte dele viesse, até que a morte chegasse. Entendeu? Olha só, anunciais a morte. A palavra central aqui é a morte. Anunciais a morte até que venha, até que a morte venha, até que a morte chegue para ele. No dia que a morte dele chegasse, ele fosse levado para o madeiro e fosse sacrificado, morto, eles cessariam de comer a Páscoa e celebrar essa ceia. Está entendendo? Então a ceia só vigorou até o dia da morte do Salvador no madeiro. Por quê? Vamos ver lá. O que era necessário na Páscoa? O Salvador falou aqui em Lucas 22, verso 14 ao 20, ele falou o quê? Eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa, não é isso? O que era comido naquela ceia? O elemento central da Páscoa era o cordeiro, não é isso? O elemento central da Páscoa e da ceia era o cordeiro, não é isso? Aqui em Êxodo está escrito, Êxodo 12. O que diz aqui? Passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos do Egito, desde homens, animais, sobre os deuses do Egito. E diz aqui, falai a toda a congregação, versículo 3, de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Não é isso? E quem é que foi morto e levado como cordeiro para o matador? Lá em Isaías 53, não foi o Salvador Yahushua? Ele foi morto, na Páscoa era morto que é um cordeiro. O sangue desse cordeiro ele era passado nas portas das casas no Egito, para que quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos, a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, essa casa, o anjo da morte não tinha autoridade para entrar e matar ninguém naquela casa, simbolizando o sangue do cordeiro Yahushua que seria derramado por nós no madeiro. Quando o cordeiro Yahushua ele morre no madeiro, a Páscoa deixa de existir, ela é terminada ali, com a morte dele no madeiro. Por isso hoje não é necessário celebrar Páscoa, nem ceia, nem Santa Ceia dentro de templo religioso. É por isso que Paulo falou para a igreja de Corinto: quando vocês se ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O que havia ali em Corinto era uma reunião e cada pessoa levava a sua comida. Um levava o frango assado, outro levava a farofa, outro levava a maionese. Vamos supor que isso fosse no dia de hoje. Aí aquelas pessoas que estavam desempregadas, não tivessem dinheiro para poder comprar comida para levar, mas elas iam também, porque elas eram servas
do Altíssimo. E também era a igreja do Salvador. O que acontecia? Quando chegavam lá, as pessoas que não tinham dinheiro para levar nada, as pessoas que tinham dinheiro, que levavam o seu frango assado, que levavam a sua maionese, a sua farofa, eles pegavam a sua comida e falavam assim, eu vou arrumar o meu prato aqui, vou me alimentar primeiro, se sobrar alguma coisa, esse que não trouxe nada aí, ele come, se não sobrar nada, ele fica com fome. O que levava também o vinho, falava assim, eu vou botar aqui o vinho no meu copo, vou beber, se sobrar alguma coisa para esse que não trouxe nada, se sobrar alguma coisa ele bebe, se não sobrar, como diz o provérbio do pessoal aí, não é isso? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. É por isso que Paulo falou assim, ou vocês envergonham a igreja de Iarro e envergonham aqueles que não têm nada, porque havia pessoa lá que não tinha nada para levar. E aqueles que tinham condições levavam, mas eles só pensavam em comer primeiro e não deixava nada para o seu próximo. O Paulo falou, já que vocês querem comer, então coma na casa de vocês. Se alguém tem fome, come em casa. Será que vocês não têm casa para comer ou beber? Já que é para fazer isso, coma na casa de vocês, para que vocês não venham se reunir para condenação. Por quê? Condenação porque a Bíblia manda compartilhar. Aquele que tem fome, que tem sobrando, dê aquele que não tem nada. E se eu tenho alguma coisa para comer, eu não compartilho com aquele que tem fome, eu estou fazendo o quê? Me condenando. Porque eu estou deixando de cumprir o segundo maior mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E lá na igreja de Corinto estava vendo isso. O povo estava comendo, os que tinham dinheiro para levar comida comia primeiro. Se sobrasse para o seu irmão que não tinha dinheiro, ele comia. Se não sobrasse, ele ficava com fome. Então Paulo repreendeu a igreja de Corinto por isso. Entendeu? Ele disse, quando você se ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Portanto, qualquer que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, Paulo falou, vocês estão achando que vocês estão celebrando a Páscoa do Senhor? Dessa forma aqui aí? Vocês estão fazendo? Examine a si mesmo e veja se isso está certo que vocês estão fazendo. Por causa disso, há entre vocês pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas que dormem, por não discernir o corpo do Senhor. Porque o corpo do Senhor que fala lá em Lucas 22, que Yahushua disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, aquilo ali era uma simbologia do corpo dele que haveria de morrer no madeiro. E a igreja de Corinto estava querendo trazer à memória um sacrifício que já tinha sido cumprido pelo Salvador lá no madeiro. Entendeu? Então, para você entender, diz assim, anunciai a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 17 até o 27. Está entendendo, meus queridos e amados? Então, para poder te provar que o que Yahushua fez no madeiro já cumpriu tudo, e Yahushua foi o cordeiro, simbolizando também aquele cordeiro que era morto na Páscoa. Vamos ler 1 Coríntios 5, do verso 7 até o 8. 1 Coríntios 5, do verso 7 ao 8. Olha o que Paulo fala aqui, olha que interessante. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, ou seja, o corpo Melquisedeque, quando a Bíblia fala Cristo aqui é o Melquisedeque, a nossa Páscoa, olha aqui, Yahushua, a nossa Páscoa foi Yahushua, a última Páscoa, aquele que morreu no madeiro, a nossa Páscoa foi sacrificado, porque Cristo, ou seja, Yahushua, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com a mesma, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Está vendo aqui o que diz? Yahushua, ele é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós como um cordeiro que foi morto no madeiro. Quando esse cordeiro é morto, assim como se matava um cordeiro para comer na Páscoa, Yahushua foi morto no madeiro, não só para perdoar pecado, mas também para cumprir toda a lei. E a Páscoa, ela estava dentro da lei. Está lá em Êxodo 12. Êxodo 12 não faz parte da lei? Tudo que estava na lei que Yahushua cumpriu, isto não é necessário mais se fazer nos dias de hoje. Está entendendo por que você não tem mais que celebrar Santa Ceia? Ou a Páscoa, que a ceia que as religiões chamam de Santa Ceia, a Bíblia chama de Páscoa. Você leu lá em Lucas 22, do verso 14 até o 20.
A Páscoa, o Salvador falou, eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa, né? E na Páscoa tinha ali aquela ceia, porque a ceia era toda aquela refeição, incluindo comida, bebida, e nessa comida e nessa bebida, o alimento central da Páscoa era o cordeiro. E por que não é mais necessária a Páscoa hoje? Porque o último cordeiro está aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, que diz assim, ó, porque Cristo, ou seja, porque Yahushua, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A nossa Páscoa, o nosso cordeiro, ele já morreu. Então, quando você vai comer pão hoje, beber vinho, você está negando, você está dizendo para o Salvador, Salvador, eu não aceito o teu sacrifício, a tua morte no madeiro. Eu não te aceito como um cordeiro que foi sacrificado por mim. Eu preciso comer o pão. Você não crê no sacrifício do Salvador e você está comendo e bebendo para sua própria condenação, anulando o sacrifício do Salvador no madeiro. Sabe por quê? Para te provar o que digo, a última Páscoa foi o Salvador. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, ou seja, o fim da lei é Yahushua, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Yahushua, e a Páscoa estava inserida dentro da lei. Se você quer cumprir a lei, você está negando o sacrifício do teu Salvador. Se você quer tomar ceia, ou seja, celebrar a Páscoa ainda, você não pode só comer pão e beber vinho, porque isso foi ordenado para os discípulos fazer isso até que a morte do Senhor viesse. Quando a morte chegou, isso acabou. Comer o pão e o vinho, o Salvador falou, fazer isso, comer esse pão, beber esse cálice, lembrai de minha morte até que venha, até que a minha morte chegue. O dia que a morte chegou, isso acabou. Entendeu? O fim da morte, o fim da lei é Yahushua, ou seja, que a Bíblia chama de Jesus. Entendeu? A Bíblia chama o Salvador Yahushua de Jesus. Aquele que você conhece como Jesus é o Salvador Yahushua. Ele foi o fim da lei. E se ele foi o fim da lei, a Páscoa está inserida dentro da lei. Essa Páscoa que você chama de Santa Ceia na sua denominação evangélica. Então não é necessário você fazer mais isso, porque se você faz isso, você está negando a morte do seu Salvador, que foi morto como um cordeiro no madeiro por tua vida. Está entendendo, amado? Por isso não é necessário hoje, biblicamente, escrituristicamente, você celebrar a Santa Ceia. Por quê? Yahushua, a nossa ceia, está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. A nossa Páscoa é Yahushua, que foi sacrificado por nós. Ok? E Romanos 10, verso 4. O fim da lei foi Yahushua, aquele que você conhece como Jesus. Ele foi o fim da lei. Para nós encerrarmos isto aqui, veja o que diz João 19, 30. João, capítulo 19, verso 30. Veja o que disse o Salvador. Ok, meus amados? João 19, 30. E quando Yahushua tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sabe o que significa a palavra estar consumado? No grego está escrito assim, tetelestai, que quer dizer estar consumado, estar feito, está cumprido. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais que guardar lei, guardar sábado, batizar em águas. O batismo agora é de uma nova consciência. Tomar ceia, que é celebrar Páscoa. A última Páscoa foi o cordeiro no madeiro. Ele foi morto, moído pelas minhas e pelas tuas transgressões. Então não é mais necessário celebrar Santa Ceia dentro de nenhuma denominação, seja ela espírita, rabínica, judaica, evangélica, católica, islâmica, não importa a religião que seja. Santa Ceia, ou seja, que simboliza, que significa a Páscoa, ela foi só para as 12 tribos. E quando o Salvador veio, as 12 tribos já tinham quebrado a lei há muito tempo. Eles não cumpriam mais a lei há muito tempo. Mas o Salvador veio e cumpriu a lei por eles. E ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, como um cordeiro. E ele foi o cordeiro
morto. O mesmo cordeiro que era morto na Páscoa, Yahushua foi morto como o cordeiro no madeiro. Eu te provei aqui nas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Yahushua, que você conhece como Jesus, ele foi sacrificado, a nossa Páscoa foi sacrificada, a nossa Páscoa se chama Yahushua, o nosso Salvador, aquele que morreu pela humanidade. Ele foi o cordeiro, levado até o madeiro, morto ali, como era morto um cordeiro na Páscoa. Está entendendo, amados? Porque não é mais necessário você mais hoje cumprir costumes da lei, como tomar ceia. Se você fizer isso, você está se condenando. Veja o que disse Paulo: o que come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então não aceita o engano dessa ceia que estão te dando aí, até porque vinho e pão não é a ceia do Senhor, porque a ceia envolvia o cordeiro, pães ázimos, ervas amargas e muitos outros alimentos ali durante aquela ceia. Não era só pão e vinho. Veja que o pão e vinho só foi servido depois da ceia. Nós lemos aqui, 1 Coríntios e em Lucas. Depois que o Salvador já tinha ceado, foi que ele deu o pão e o vinho para os discípulos e falaram com eles: vocês devem fazer isso até que a minha morte venha. Lembrai da morte do Senhor até que venha, até que a morte chegue. Não é até que o Senhor volte. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando ele voltar agora, ele não vai mais morrer. Por isso que era necessário lembrar da morte dele até que ele morresse. Então as pessoas estão entendendo errado aquela passagem de Coríntios, quando diz assim: todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O até que venha ali não é o Senhor até que o Senhor venha, não, é a morte dele que venha. Era para eles lembrarem e ter isso na mente até o dia da morte dele chegar. Depois que a morte dele chegasse, isso cessaria, entendeu? É o que Paulo está explicando. Ali na carta de Paulo aos Coríntios, ele não está mandando os coríntios celebrar ceia, mas ele está explicando o que o Salvador Yahushua falou com os discípulos lá em Lucas capítulo 22, do 14 ao 20, também em Mateus e em Marcos, nas outras passagens que fala da Páscoa, que é a ceia. Paulo está explicando ali, não está mandando ninguém tomar ceia, ok? É o que Paulo está dizendo lá. Portanto, você leu claramente: anunciai a morte do Senhor até que venha. Anuncie, ou seja, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Lembre, a morte do Senhor está vindo aí. Lembre que o Senhor falou que convém que ele vá até Jerusalém, ser preso pelos principais sacerdotes e padecer nas mãos dele e ser morto por eles. É isso que ele está mandando os discípulos lembrarem. No dia que isso acontecesse, eles deveriam cessar de comer aquela ceia ou aquela Páscoa, ok, amados? Por isso, o fim da lei é Yahushua, o fim da Páscoa, o fim da Santa Ceia, o fim do batismo, tudo terminou na morte do Salvador no madeiro. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Que Yahushua te carregue nas palmas de suas mãos.